Oi, primeira série. Bom dia, como estão? Tudo certo? Como passaram o feriado? Bom que hoje já é sexta-feira de novo, né? Amanhã tem mais uma folguinha, domingo, final de semana, tranquilo. Estou aqui na página 44 da nossa apostila, tá? Onde nós vamos começar ali a partir da questão número 9, porque até a 8 eu já havia feito com vocês na videoaula anterior, tá? Então aqui na número 9, ela está falando sobre alguns gases aí que se acumulam na esfera, né, do efeito estufa, por exemplo, que ocorre com a formação de alguns gases aí do nosso cotidiano, tá? E aí ele traz aqui para nós alguns desses gases, o dióxido de carbono e o metano, e pede para nós representarmos as fórmulas moleculares, eletrônicas e estruturais de cada um deles. Então, assim, a fórmula molecular, ela é sempre aquela que apresenta só a quantidade de átomos. Então, você tem lá no CO2, por exemplo, nós temos ali um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, aqui, a fórmula molecular, nossa, ficou feio, né? A fórmula molecular aí do dióxido de carbono, tá? Na fórmula eletrônica é aquela que mostra os elétrons da última camada e o compartilhamento deles, no caso aqui desta ligação covalente, tá? Então ocorre o compartilhamento dos átomos ali com o carbono e os oxigênios, né? E a fórmula eletrônica ela mostra isso, então podem observar que cada oxigênio tem 6 elétrons ali na última camada, esses 6 pontinhos representam esses 6 elétrons, tá? E o carbono, como tem 4 na última camada, eles aparecem ali, tá? Os 4. E já aparecendo esses quadrinhos aqui representando os pares, né, compartilhados. Então, um par de cada oxigênio, dois elétrons aí de cada oxigênio, vão fazer ligação com 2 elétrons do carbono, cada um deles com 2 e ocupando então os 4 aí da última camada. Lembrando que é sempre atingindo 8 na última camada, então eles vão fazer essas ligações para atingir o octeto, né? Fórmula estrutural é aquela que mostra a quantidade de ligações feitas. Então, aqui, no caso da ligação covalente, mostra 2 tracinhos porque foram feitos 2 pares de elétrons com cada átomo aqui. Então, o carbono fez 2 ligações aqui, 2 aqui e fechou seu octeto, né? E o oxigênio, que precisava só fazer 2, também cada um deles já fechou a sua expectativa ali de atingir a configuração de um gás nobre, tá? O metano, que é o CH4, né? Como nós já falamos agora ali no dióxido de carbono, o carbono tem 4 elétrons na última camada, então ele precisa fazer mais 4 ligações. Por isso, né, ele se liga ali então a 4 hidrogênios, já que cada hidrogênio só faz uma ligação química, tá? Então, CH4 é a fórmula molecular, né? Aqui, os elétrons da última camada de cada um deles. E aqui, a fórmula estrutural que mostra as ligações covalentes que foram feitas, tá? Cada átomo de hidrogênio só faz uma ligação, então o carbono fez 4, uma com cada um deles, ok? A número 10, desculpa. A número 10, ela está falando sobre as misturas aí de gases que formam a atmosfera, né? A nossa atmosfera terrestre, como o dióxido de carbono, o argônio, né? O nitrogênio, o oxigênio, o hélio, o neônio, o criptônio, todos esses gases aí são possíveis aparecer aí na nossa atmosfera, tá? Como é possível perceber, esses últimos gases encontram-se na forma monoatômica, ou seja, eles não são os gases nobres, né? Eles não fazem ligação química, então normalmente se encontram em átomos isolados ali, o neônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, tá? Todos eles se encontram ali, o hélio também, né? Que está ali na linha anterior ainda. Todos eles se encontram só em átomos isolados, porque eles são gases nobres, não precisam fazer ligação química, tá? Em 2 trabalhos distintos, os cientistas Kossel e Lewis
observando a distribuição eletrônica do neônio e do argônio, elaboraram uma teoria com base na estabilidade dos gases nobres para justificar as ligações químicas entre os átomos dos diferentes elementos químicos. De acordo com a distribuição eletrônica, explique o fator atribuído a essa estabilidade. Que fator foi atribuído a essa estabilidade? Então, nós já sabemos, né, que como eles têm 8 elétrons na última camada, ó, neônio tem duas camadas, K e L, e tem 8 na camada L. Argônio tem 2, 8 e 8. Também já tem 8 elétrons na última camada. Então, essa estabilidade se dá pelo fato de que eles já têm 8 elétrons na última camada, ok? Já vou mostrar a resposta aqui mais detalhada aqui para vocês. A letra B, ela diz assim: o argônio é utilizado em bulbos e lâmpadas de lâmpadas incandescentes para que o filamento de tungstênio, ao ser aquecido, não queime em contato com esse gás. Qual é a principal característica dos gases nobres que permite, por exemplo, a utilização do gás argônio neste tipo de lâmpada? Como nós já sabemos, eles não pegam, não vão entrar em combustão facilmente porque eles não reagem, são inertes, né? Não fazem reação química. Mas já vou colocar aqui para vocês esses conceitos mais descritos aqui, as respostas aparecendo aqui para vocês. A letra C, ela diz que o nitrogênio e o oxigênio, né, esses gases, vou um pouquinho aqui, os gases nitrogênio e oxigênio e dióxido de carbono são formados por ligação covalente. Qual a principal característica deste tipo de ligação quanto à natureza dos átomos e ao comportamento dos elétrons? Então, nós já vamos colocar ali também, lembrando que a ligação covalente ocorre quando os átomos participantes de uma substância, de uma ligação química, não têm tendência nem de perder e nem de ganhar elétrons. Então, ambos compartilham, né, da mesma tendência. Por exemplo, 2 átomos de nitrogênio. Os dois querem fazer reações químicas, então nenhum deles vai doar para o outro, né? O oxigênio, os 2 átomos do O2 ali, os 2 átomos de oxigênio querem receber 2 elétrons, então não vão nem doar e nem perder, tá? E no caso do dióxido de carbono, a mesma coisa, o carbono tem 4 elétrons na última camada, e o oxigênio precisa de 2, né? Então, eles não vão fazer ligação iônica, eles vão fazer ligação covalente e compartilhar os elétrons, tá? E a letra D está falando dos elementos químicos nitrogênio e oxigênio que pertencem aos grupos 15 e 16. Demonstre pelas fórmulas eletrônica e estrutural como esses 2 elementos se combinam para formar uma substância simples. Então, nós já sabemos, né? Fazem ligação covalente. Mas a prof vai colocar aqui para vocês. Só um pouquinho. Então, eu estou aqui com as respostas, né? Ali da número 10, a letra A, B e C, como eu já fui fazendo os comentários ali entre uma questão e outra, né? Mas aqui, caso vocês precisem, vocês dão, né, um print, dão um pause aí e conseguem anotar as respostas como de uma forma mais completa, assim, digamos, tá? Então, a letra A, né, que está falando sobre os gases nobres já tem 8 elétrons na última camada, na camada de valência. A letra B, que está falando, então, como eu disse, que os gases nobres são inertes, não reagem, né? A letra C, que está falando sobre ligação covalente, que ocorrem quando ambos os átomos têm tendência a receber elétrons, né? Então, eles compartilham. A letra D, então, está mostrando como ocorre a ligação covalente para formar as substâncias simples ali do N2 e do O2, né? O nitrogênio, no caso, precisando de mais 3 elétrons, ele faz 3 ligações covalentes, e o oxigênio precisa de 2 elétrons, faz 2 ligações covalentes ali, certo? Aí, já aproveitando para vir aqui na número 11, para não ficar tão minha aula número 11, tá? Ela está ali no finalzinho da página 44, né? E ela está falando sobre a exploração de minérios, tá? E aí nos pergunta, então, sobre o processo
de extração aí, né, da garimpagem através do mercúrio para atrair o ouro, tá? Que ele forma uma liga conhecida como amálgama. Que tipo de ligação ocorre entre o ouro e o mercúrio? A amálgama é formada por ligação metálica, a última ligação que nós estudamos aí, né? A letra B, ela diz assim: como é feita a separação da amálgama para a obtenção do ouro puro? Esse processo pode trazer algum tipo de problema à saúde do garimpeiro? Para separar, então, o ouro da amálgama, é feita a vaporização do mercúrio metálico, né? O mercúrio é líquido, eles fazem a transformação dele em vapor e isso, né, em virtude de equipamentos de proteção e máscara, ele acaba, mesmo, digamos assim, mesmo que o garimpeiro tome alguns cuidados, como normalmente no garimpo as situações são muito precárias, né? Falta equipamentos de proteção, como máscaras bem resistentes aí a esse processo, e capelas, que é também um equipamento de laboratório, né? Onde se faz a vaporização de gases sem o laboratorista ficar exposto, né? Sem ele inalar esses gases, tá? Então, como não existem esses equipamentos no garimpo, é possível sim que eles venham a inalar, né? Então, a exposição a esses vapores por períodos prolongados pode causar envenenamento, em casos mais graves até aparecimento de sintomas neurológicos. As doenças são muito sérias provocadas aí pelo garimpo, tá? As pessoas que trabalham com isso vivem numa situação bastante precária, tá? Só voltar então aqui na questão número 12, só um pouquinho. A questão número 12, então, ela nos traz aí alguns comentários sobre uma série americana aí. Vocês provavelmente já devem ter visto, né, em algumas temporadas de uma série chamada Game of Thrones, né? Bastante popular aí nos nossos últimos anos, assim, digamos, né? O pessoal gosta bastante. Então, ela é baseada numa coleção de livros aí que tem por nome As Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Então, nesse seriado, frequentemente são feitas referências à utilização do aço valeriano, um tipo de aço especial utilizado para produzir armamentos de qualidade incomparável. No conto, as lâminas desse aço são mais leves, mais fortes e mais afiadas que as demais ligas forjadas. Explique a vantagem de utilizar ligas metálicas na produção de materiais em vez de metal puro, como ferro, por exemplo. Então, nós estudamos nas últimas aulas aqui, nós estudamos as ligas metálicas, tá? E nós falamos então, por exemplo, sobre porque liga metálica floresce bastante aí, então por que ela é tão mais útil algumas que algumas metais em si, né? Porque na verdade você trabalha com ligas, as propriedades são diferenciadas, então elas vão oxidar mais lentamente, né? Vão ter umas características mais firmes, por exemplo, a dureza. Então aqui está a respostinha da número 12, né? E já está nos falando então sobre essa situação. Elas vão apresentar essas características, mais resistência mecânica que os metais puros, né? Normalmente, como eu falei, uma situação de ponto de ebulição diferenciado, a leveza, a resistência, né? Então, algumas situações aí que transformam aí muito mais fáceis de se trabalhar, mais utilizáveis as ligas metálicas do que o metal puro, tá? A número 13, ela está nos mostrando ali uma tabelinha. Deixa eu voltar aqui, nem para voltar, porque quero fazer rapidinho. Então, a número 13, ela está nos mostrando uma tabelinha, né? E está pedindo... Peraí, é a mesma coisa, né? A número 13, ela está mostrando aqui uma tabelinha aí de alguns componentes. Né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e temperatura, né? Ali, para que eles servem, algumas temperaturas. Então, aqui está o número 13.
Ela nos mostra, então, a substância, amostras A, B, C e D, com pontos de fusão variando entre 43 graus Celsius até 1535, né? Pontos de ebulição, aí o mais baixo a 182, o mais alto 2760 graus Celsius, né? E a condutividade elétrica, como funciona? A 25 graus Celsius, esses dois primeiros, A e B, são isolantes, o terceiro é condutor nas duas situações, né? E o D é isolante nas duas situações, e o A é isolante a 25 graus Celsius e condutor a 1000 graus Celsius. Então, ali nos mostra, então, assim, segundo os modelos de ligação química, podem ser classificados respectivamente como a substância A, um composto iônico, tá? Porque ele aqui ele não é condutor térmico, né? Não é um condutor aí a 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, tá? A substância molecular é a letra B, né? Porque ela não é condutora em nenhuma das temperaturas, tá? A substância C é um metal, porque ele é condutor indiferente da temperatura que estiver. Então, os metais têm essa característica de serem excelentes condutores elétricos e térmicos, né? E o último composto ali, o D, é um composto também iônico, tá? Então, até aqui no finalzinho está aparecendo para vocês sugestão de estudos aí, questões de 1 a 17 da hora de estudo. Então, fica de sugestão, vou deixar anotado aí no link, na descrição do vídeo também, para que vocês procurem fazer essas questões, mas para fixação, não vou cobrar para a tarefa, né, para a semana que vem, porque na semana que vem vocês já têm a nota livre para me entregar. Então, uma sugestão aí para vocês aprofundarem os estudos de vocês, fazer aí das questões 1 a 17, que assim que tiver a oportunidade na semana que vem, numa aula gravada, eu faço a correção para vocês. E aí, na próxima, na sequência, nós começamos também com a estabilidade das moléculas, geometria das moléculas aí na formação dos compostos também. Beleza? Então, bom final de semana, tá? Bom descanso e até segunda ou terça-feira aí na nossa próxima aula. Abraço!